Oiê, hoje eu queria falar sobre a paleta de 12 cores da Sakura Koi. Essa é uma paleta que eu comprei para uma viagem que eu vou fazer, então eu devo ficar bastante tempo no avião e eu achei que essa poderia ser uma boa aquisição para passar o tempo. Eu escolhi essa paleta não só porque ela é muito prática, mas também porque ela tem muita polêmica. Eu já ouvi muita gente falando muito bem sobre ela e eu ouvi gente falando coisas estranhas. Então eu aproveitei, ela tem um preço relativamente acessível e eu falei, bom, vamos ver qual que é, né? Vamos entender melhor o que essa paleta tem de bom e o que ela tem de ruim. Então a primeira coisa, e que pra mim ela tem de bom, é o tamanho. Ela é super compacta. E quando a gente abre aqui, ela vem, como vocês podem ver. Eu já usei um pouquinho dela, eu já testei, então isso não é primeiras impressões. Isso já foi testado, ela já foi usada, né? Então eu já tenho algumas opiniões bem formadas sobre ela. Mas essa que eu escolhi, então, ela vem com 12 cores. São 12 cores em half pan, né? Que é a meia... É uma equivalente aqui a uma meia pan mesmo. Ela tem 12 cores que eu acredito que são boas escolhas, tá? Ela tem um branco e um preto, que são as duas que eu não uso tanto. Talvez o preto misturado com o azul pra fazer uma sombra fique bonito, mas são duas cores que talvez eu teria escolhido outras. Mas daí a gente tem um amarelo-limão, mais clarinho, um amarelo um pouco mais escuro, um vermilion hue. Aqui tem um crimson lake, esse aqui é Prussian blue. Esse aqui, se não me engano, é Cobalt Blue Hue. Aqui a gente tem um Viridian. Aqui a gente tem um Permanent Green Pale. Yellow Ochre, que eu acho sempre importantíssimo ter nas paletas, então eu gosto bastante dessa escolha. Aqui tem um Light Red. E aqui o nosso preto, né? Um Ivory Black. Além disso, além dessas 12 cores, ela vem com uma esponjinha. Essa esponjinha é bacana tanto para tirar o excesso de água do pincel, quanto para fazer efeitos, né? Então, retirar do papel, enfim, é uma esponjinha que pode ser bem útil. E um pincelzinho, então ele tem essa peça aqui para evitar que a água vaze, né? Caso você queira guardar isso aqui já com água. Mas, essencialmente, você vai colocar a água aqui dentro e rosquear. Ele rosqueia pro lado oposto, o que, enfim, não é trivial. Mas é um pincelzinho bacana, tá? A gente vai usar ele pra testar as cores. Eu gosto que é bem resistente, não super, mas ele parece que não vai quebrar esse plástico. Então é um plástico bem bacana, tá? Ele, sim, ele mancha, eu já esperava isso, né, dos plásticos. Enfim, as tintas acabam manchando o godê, mas em geral isso não me incomoda muito. Enfim, eu consigo ver por trás. Eu acho bacana que ele é branco, então quando eu ponho a cor aqui, eu consigo ver a cor que vai virar, né, a minha mistura. Mas ele é de plástico, ou seja, ele vai formar as gotinhas, elas vão se juntar aqui, tá? A gente vai ver isso na demonstração. Já sobre a tinta, dá pra ver que ela é uma tinta bastante ressecada, mas talvez até para uma paleta de viagem isso seja bacana. É mais fácil de eu só fechar e ir embora sem ter o perigo dela ficar escorrendo, tá? E outra coisa, né, que eu acho relevante falar é que eles não mencionam quais são os pigmentos usados. Isso já era de se esperar pela categoria aqui da tinta. Então, a gente vai fazer alguns testes pra ver como que elas se misturam. Mas é isso, agora eu vou colocar água aqui, molhar as cores e a gente vai começar a fazer os swatches. E eu vou começar aqui o swatch pelo branco, tá? E daí, como a gente não vai conseguir ver direito a cor, eu fiz um risquinho aqui com caneta à prova d'água pra gente ver certinho como ele vai ficar. Dá pra ver que esse pincel, ele é honesto, tá? Ele é honesto. Ele pega água suficiente, ele, enfim, carrega cor. Eu achei uma boa aquisição, tá? E se eu tiro o excesso aqui? Ó, quando a gente... Com o branco já dá pra ver, né? Ele não espalha do jeito que a gente desejaria em um godê. Mas isso, de novo, é de se esperar. Isso é do material. Vamos lá. Então, aqui
é um branco com uma opacidade, tá? E eu acho que ele pode, sim, ser interessante, talvez, pra detalhes, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Lemon Yellow. Dá pra ver que ela não fica super cremosa, ela ainda a gente consegue ver o pigmento, talvez até um pouco nadando na água, tá? E, de novo, isso é esperado, tá? Essa tinta não é profissional, ela é da linha, ela é da mesma marca que faz a Van Gogh. Então, uma categoria abaixo da Van Gogh, que é a linha de estudante da Royal Talents. Eu vou tirar o excesso aqui. É um amarelo bonito, um amarelo vibrante. E vamos ver como que ele fica no papel. Vamos lá, pro Permanent Yellow Dip. Vou colocar um pouquinho mais, olha, repara como a tinta absorveu a água aqui, tá? Eu coloquei mais ou menos o mesmo tanto em todas... Ux! Eu coloquei mais ou menos o mesmo tanto de água em todas as pastilhas e aqui já, nossa... E dá pra ver, né? Olha, bem aqui embaixo dá pra ver, entrou o ar, ressecou, tá? É normal que as aquarelas ressequem. Mas o jeito que talvez não seja tão uniforme, que ela tá ressecando e até subindo aqui, não é um jeito que eu costumo encontrar, tá? Nas aquarelas. Agora, a gente vai pra esse Vermilion Hue, que é poderosíssima, tá? Ela é bem bacana, essa cor aqui. Vamos lá agora pra Crimson Lake, que é esse vermelho aqui. De novo, aqui, ó, dá pra ver muito bem, tá vendo? Ele é, sim, tem esse aspecto mais giz. A cor é bastante intensa. E olha o jeito que ele mistura aqui. Uma coisa que dá pra gente vendo também, das cores que eu já apliquei, que a gente já vê secando, é que elas não perderam cor, tá? E isso é muito legal em aquarelas... desse nível, porque normalmente as aquarelas que a gente compra, que são um pouquinho mais baratas, elas vão perdendo a cor e você tem que adicionar mais cor em cima. Isso acontece pouco com elas, então dá pra confiar na cor que você tá fazendo, na cor que você tá colocando, e pra mim isso é muito bacana, tá? É uma coisa que eu aprecio bastante. Vamos começar agora com os azuis. Eu fiquei realmente encantada pelo Prussian Blue, tá? Que é essa cor aqui. Preto, isso aqui é encantador. Vamos pra esse azul agora. Ele continua meio sujinho, mas vocês vão ver aqui a hora que eu pegar ele, isso vai ficar, ó, tá um azul bonito e vai me atender. Vamos para os verdes agora, tá? Esse Viridian Hue. Uma cor bonita também, tá? Eu gostei bastante desse verde. Ainda é muito artificial para ser usado sozinho, mas é um verde que misturado fica legal. Verde é um verde que eu
não amei, tá? De novo, ele já secou, ó. E a gente vê o pigmento bem sequinho subindo aqui na... Tá vendo? Subindo aqui. Mas... Enfim. Vamos lá. Bonito também, mas bastante artificial, né? E agora a gente vem aqui pra essa última linha. Eu gosto dessas duas cores aqui. Vou só reidratar um pouquinho mais. Todas as vezes eu vou tentar mostrar, tá vendo? Como ela sobe. Então, eu vou voltar aqui nas cores que a gente pintou antes. Elas já estão basicamente secas. Isso aqui eu sujei. Mas estão basicamente secas, tá? E dá pra ver que elas não perderam a intensidade. Isso é muito legal, tá? Aqui eu vou usar o Light Red. Bonito, bem bonito. Por último, aquele preto. De todas as cores do conjunto de 12 cores da Sakura Koi. E... digno, tá? Eu achei bem legal, eu gostei dessas cores, eu acho que dá super pra gente se divertir com elas. Muito legal mesmo. Bom, daí então eu fiz aqui um rascunhozinho rapidinho. Eu fiz uma mistura de algumas cores. Vou voltar aqui. Então eu fiz uma mistura de algumas cores que eu acho que fica legal. Então aqui eu misturei o preto, o Prussian Blue e o Crimson aqui pra fazer umas sombras. Depois, pra esse tom mais grama, né, mais natural de planta, eu misturei um pouco desse verde Viridian Hue com esse Light Red aqui. E depois eu quis fazer uma cor um pouquinho mais, um marrom um pouco mais neutro, onde eu misturei também o verde, é claro que em outras proporções, né? Mas esse verde com esse vermelho e com o ocre, que eu acho que deu uma cor bacana aqui, mais neutra, tá? Então, eu gostei dessas misturas, achei que elas ficaram boas, tá? Me surpreenderam, na verdade. Esse marrom tá um pouco opaco, mas vai dar super pra trabalhar com ele. E as misturas deram bem certo, tá? E eu fiz aqui eu misturei aqui num prato. E eu fiz um desenho aqui de cachorro. Sou um pouco obcecada por cachorro fazendo cocô. Vamos ver como que fica, tá? Pra isso, especificamente, eu vou usar outro pincel, tá? Mas, enfim, só porque eu acho que eu gosto mais e porque eu consigo, né, pegar ele um pouco mais distante e um pouco mais próximo aqui, dependendo do que eu quiser fazer.
Então, aqui um desenho rapidinho. Só pra gente ver como a tinta se comporta, que eu usei, né? Então, essas cores aqui, que foram misturas da paleta e, meu, excelente, assim, gostei bastante. Aprovado, sim, porque se propõe uma excelente paleta, recomendo.